há uma coisa que se chama idadismo. Sabem o que isso é? É o achar que as pessoas que têm mais anos não podem ser úteis à sociedade e não podem ter tanta energia ou tanta vontade ou tanta paixão de se entregar às coisas como vocês mais novos. E isso não é verdade. Nós todos precisamos uns dos outros. E os jovens, com a sua energia, com a sua ambição, com a sua força, com a sua entrega, podem e devem respeitar, aprender e conviver com os mais velhos, e só nesta ligação entre todas as pessoas, de todas as gerações, de todas as idades, é que nós conseguimos viver em cidadania, e vocês estão aqui por causa da disciplina de cidadania, em harmonia e construir uma sociedade mais rica, mais interveniente, mais crítica. Quanto mais conhecimentos nós tivermos, mais livres nós somos. O nosso pensamento consegue conjugar esses conhecimentos e levar-nos a tomar decisões livres e sustentadas. Por isso, muito obrigada por estarem aqui. Para mim é um momento muito importante porque junta pessoas de várias gerações. E obrigada, Madalena, por tudo, porque vos proporciona estas experiências. E agora eu vou ficar aqui enquanto puder assistir à vossa ação. E muito obrigada mais uma vez, Madalena, por tudo que faz por esta escola. Quem é? Vamos lá, então. Qual o seu nome? Primeiro às senhoras, não é? Qual o seu nome? Maria da Glória dos Estranhos. São Paulo. Qual o seu nome? Paulo Rodrigues. Nome completo que é Paulo António Martins Rodrigues. Segundo. Quem é? Vamos lá, repete. Qual é a sua idade? 75 anos. Qual é a sua idade? 73. É eu. 75, Sou 73. mais novo. Ah, mais novo. Não se nota. Terceiro, vamos lá ver. Qual é a sua freguesia? Mauro Vila Verde. Qual é a sua freguesia? Moura Vila Verde. É esta, freguesia. Até que ano escolaridade frequentou? Quarto, Porquê? quarto ano. Porquê? Tudo tive possibilidade de fazer o quarto ano. Praticamente toda a gente fazia o quarto ano de escolaridade. É avançamento. Até que ano escolaridade frequentou? Ensino Superior, Contabilidade e Administração. Bem, portanto, sim, viu? Portanto, a Dona Glória, agora não vou errar, certo? Que é o quarto ano, Sim. certo? E o professor Paulo, o ensino superior de contabilidade e Contabilidade e administração. Administração. Muito bem. Seguinte. Como era a escola? O que aprendiam? Que materiais utilizavam para aprender? Como eram os professores? Olha, o ensino era bom. Os professores eram muito rigorosos. Muito. Mas Qual era a outra questão? Era? Como era a escola? a escola era boa. Porque era onde nós aprendíamos a ler, a escrever, a portar-nos bem. Ajudou-nos muito, muito a escola. O que aprendiam? Que matérias vocês davam para Dávamos leitura, matemática, ciências, geografia e história. Que materiais utilizavam para aprender? Uma lousa, um lápis, os livros e uma caneta, que chamava-se uma pena, que se molhava no tinteiro e depois escrevíamos. uma O que é uma lousa? o que é uma Uma lousa? lousa é um quadro assim, olha, é um quadro assim deste tamanho, com licença, Paulo, deste tamanho, em que tu escreves com um lápis já próprio e no fim com um bocadinho de esponja. Quando acabares de fazer os trabalhos, passas a esponja, um paninho e saem aquelas letras todas para depois conseguires fazer outras.
A Madalena tem, ela depois mostra. É parecido com o quadro. É parecido da com o nossa quadro, sala só que é DDT. pequenino, Só sabe? pequenino. Nós vamos ter Porque não tínhamos, quadro preto. não DDT. tínhamos mais nada para escrever, era só. Levávamos aquilo numa sacola e depois apagavam-se os deveres, né? Chegávamos à escola, o professor perguntávamos e nós não tínhamos aquilo apagado. Pois, já apagavam os deveres daquela. Uma maravilha, às vezes era desculpa para não fazer os material. TPCs. Apagou-se, os apagou. Pronto. Não é? Como era a escola? Ora bem, a escola era uma escola pobre. A riqueza da escola eram os professores e os alunos. Os materiais eram, como disse aqui a Sra. Glória, eram poucos, reduziam-se à tal dita lousa, que é a ardósia, que era um quadro mais pequeno, mais ou menos também do A4, como deste A4, desta folha, como disse, que nós escrevíamos. Tínhamos um livro de leitura, tinha vários textos, tínhamos aritmética, não tínhamos nenhum livro de aritmética, ou de matemática, como vocês agora têm. Dizer aritmética, saber isso sabíamos muito bem, saber contar, saber fazer contas, somar, subtrair, dividir. Tínhamos, portanto, a história, mas isto, reparem já, a história e a geografia já era no quarto ano. Até ao quarto ano, até na primeira, segunda e terceira classe, era só, digamos, aprender a ler, a escrever e a fazer as contas. E depois, na quarta classe, já tínhamos outras matérias, porque o ensino era um ensino portanto, primário, que não se chamava propriamente educação, era instrução primária. Instrução. A educação surgiu depois. A instrução era saber. Saber contar, saber fazer. As pessoas contavam um pouco. As pessoas em si, quer dizer, o ser e estar, a cidadania, como agora nós estamos aqui a conversar, não existia. Portanto, era o saber, única e simplesmente. Saber contar, saber falar, saber história, saber geografia, saber as linhas do caminho de ferro, aprendemos as linhas do caminho de ferro, a linha, por exemplo, do norte, que vai de Lisboa ao Porto, passa por aqui, por lá. Nós nem sabíamos onde era o Porto, nem sabíamos onde era Coimbra, nem coisa do género, mas tínhamos que aprender isso. Os rios, por exemplo, saber, portanto, os rios, onde é que os rios nasciam, por onde passavam, onde desaguavam. E nós nem sabíamos onde era o Rio Douro, nem o Rio Tejo, mas tínhamos que saber isso. Portanto, era uma instrução. Saber, e as pessoas em si contavam. Os professores eram muito rigorosos. Tinham também uma coisinha em cima da secretária. Aqueles que se portavam mal, ou que não aprendiam, ou que davam erro. Porque nós tínhamos que escrever, depois davam erros. Quem desse mais de 3 erros, ou 4, havia sempre um critério qualquer. Lá tínhamos uma régua, que é um pedaço de madeira. E então chegávamos ao senhor professor, estenda a mão. E nós estendíamos a mão, e cada erro, cada bolo, cada palmada, com o pau. E então, lá nos dava 1, 2, 3, 4, 5, consoante os erros que nós dávamos. Tínhamos que nos levantar quando o professor entrava na sala, quando o professor nos chamava, também parte dos professores obrigaram-nos a levantar. E era assim, assim. Batia-se muito, mas isto bater era característico da educação da altura, que batiam-nos em casa, os pais pasaneiros que fazíamos,
batia-se na escola, o professor batia. E na igreja também o padre também batia. Podemos, sim ou não? Era só porrada. Portanto, era uma escola, quer dizer, dentro e fora, uma escola de pancadaria. Não tínhamos os afetos, hoje temos. E o respeito uns pelos outros, e de conversarem, não sei quanto. Assim, um bocadinho duro. Era o ensino da ditadura. Sim, Qual a sua profissão atual? aposentado. Também estou formado. Também com 73 anos. Mas trabalho, cuidado. Trabalho na agricultura, tenho ali uma micro quinta, uma coisinha pequena, onde faço, portanto, o meu vinho, tenho as minhas ovelhas, tenho os meus anhos, as minhas galinhas, os ovos das galinhas, enfim, tenho isso tudo. E olho por isso tudo. No dia 25 de abril de 1978, onde estava? 1974. Eu estava em minha casa, no guarda-carnaval com as minhas filhas. Ok. Outra vez? E eu, Sim. eu estava? Sim. Eu não estava cá, eu estava na guerra. Estava em Portugal, Guiné. Não sei se queres que te saiba, me diga mais, ou digo mais para a frente, não sei. Mais à frente, sim. Mas sim, pode. Como viveu esse dia? Como vi esse dia muito triste, porque uma minha cunhada foi à minha casa dizer-me que estávamos sem governo, que havia uma revolução e que íamos morrer todos. E eu então fui para casa, fechei as portas a chorar porque ia morrer as minhas filhas. Passei um dia muito triste, muito triste. Vai, Carlos. Como viveu? Sim, como eu vivi esse dia. Como estava na guerra, eu não consegui viver da mesma forma que as pessoas viveram aqui no continente. Porque nós na guerra, todos ouvem falar da guerra, portanto, em Israel, na guerra na Ucrânia, e o que é que vocês veem? Fala-se de mortos, fala-se de estropiados, fala-se de muita coisa, e não se fala de coisas boas. A guerra não é boa, a guerra é má. E eu estava, portanto, na guerra. Quando soubemos, foi um comunicado do movimento das Forças Armadas, que havia, portanto, um levantamento militar, mas não sabíamos mais nada. Porque já tinha havido outro levantamento militar, no dia 16 de março de 74, que abortou, que era um levantamento das Caldas da Rainha. E nós pensámos assim, olha, outro também que vai abortar, quer dizer, naquele dia nós não tínhamos elementos para dizer se tinha acabado ou não a ditadura e, portanto, ficámos ali à espera de informações, portanto, não foi nada, não tivemos assim nenhuma reação de alegria, nenhuma manifestação, digamos, nenhuma explosão de alegria por ter acabado, portanto, a ditadura, porque acabando a ditadura, acabando o regime, logicamente íamos entrar num sistema democrático e íamos viver em liberdade. Mas nesse momento vivia assim, com interrogações, não sabia o que ia acontecer. E a minha cunhada que viu na televisão foi que me disse, que quando eu fiquei cheia de medo, olha, só rezei e chorei, mais nada. Pensei que íamos morrer todos. E depois, dali em diante, começou-se a dar notícias e a gente já ficou mais conformada, que não havia nada de mal. Ficámos mais sossegados. Comissão da Revolução. Soube na guerra, portanto, estava lá através da radiovisão, que houve um levantamento militar e depois o comunicado do general Spindler, do comando, portanto, do presidente
do movimento das Forças Armadas, houve esse levantamento militar, mas não sabíamos mais nada. Portanto, foi através da rádio. Não se podia falar muito, tinha que se falar pouco, porque havia a PIDE e a gente se falasse demais ia presa. E perguntaste mais? O que comiam? O comer, comíamos mais era sopa, batatas cozidas com hortaliça, bacalhau não havia, e arroz de feijão e massa. O que vestiam? Vestíamos saia, blusa, avental, camisola, uma mantinha no inverno quando estivesse frio, um lenço na cabeça para ir à missa. As mulheres não vestiam calças, só vestiam saias. E vestia-se mal, pobre. Como era o seu dia a dia antes da Revolução Abril? Eu estudava. Acabei, portanto, a 4ª classe, para o 4º ano. Fiz a admissão à Escola Industrial e Comercial de Braga e entrei e fiz, digamos, o percurso escolar. Depois fui para o Porto, fazer, portanto, o curso superior. Portanto, estive a estudar. Depois fui para a guerra, aos 21 anos, e vim em 1964, portanto, depois de 25 de Abril. O que é que se comia? Quer dizer, aqui, por exemplo, a estudar, é evidente que tinha uma alimentação, estava a viver num lar de estudantes, tinha uma boa alimentação, mas em casa, a alimentação era pobre. E como aqui a Sra. Glória já disse, era a sopa, era a sopa de feijão, com as couves, que vocês não gostam certamente, não é? Mas éramos obrigados a comer porque, caríssimos, se não comesse a sopa não havia mais nada. Mas isto era assim. Eu tenho os meus filhos, tenho 2 filhos, e também fazia a mesma coisa que o meu pai fazia. Apresentávamos a comidinha. Quer, não quer, não há mais nada, não havia alternativa. Mas naquele tempo é que não havia mesmo mais nada para comer. As batatas, eram as couves, era um arrozinho, um arroz ao domingo. É por isso que eu hoje gosto imenso de arroz. Porque, como o arroz era pouco, portanto só havia aos domingos, eu comecei a valorizar muito o arroz. Portanto, a alimentação era boa. O que se vestia? Geralmente vestia-se. Os mais novos vestiam a roupa dos mais velhos. Quer dizer, os mais velhos, a roupa deixava de servir e passava para os mais novos. É evidente que às vezes passava para os mais novos, mas já, digamos, as calças já tinham remendos, muitos remendos, porque agora aquilo que é a moda, ter as calças rotas, não é? Bonitas, estão caríssimas. Naquele tempo, as calças eram esfarrapadas, assim como quase toda a roupa. Porque tinha que durar muitos anos, muito tempo. Até, digamos, durar, até não subir, e aparecíamos. Íamos para a igreja e para a escola mais ou menos vestidinhos, mas em casa andava-se como se podia, andava-se muito mal. E há, digamos, eu não sei se é uma geração de esfarrapados. E punha-se, por exemplo, na parte de trás, na parte almofadada que nós temos atrás, ao fundo das costas, quando se rompiam as calças, punham-se um remendo, sabem como é que se chamava? Coadas. Coadas? Coadas. Põe umas quadras nas calças. Que é para reforçar a parte de trás. Reforçava. E tapar os buracos. Mas ficava bonito, até ficava. Também. E nos joelhos. E nos joelhos.
Mas E então nós, os rapazes, a brincar na escola, não sei quantos, realmente andava-se sempre de rastros, lá ia os joelhos, então, quer dizer, mas rasgava-se as calças, rasgavam-se os joelhos e chegava-se a casa. Aí a pradinha que os pais castigavam. Estar na brincadeira e interromper aquilo que de facto lhes custava muito, que não havia dinheiro. Naquele tempo não havia dinheiro. As famílias não tinham dinheiro. E portanto, e uma alimentação que havia muito. O bacalhau existia, engraçado. existia. O bacalhau comia-se, que é uma das coisas que eu me admira. Embora, agora o bacalhau é um alimento muito caro, mas no tempo, lembro-me que lá se fazia a comidinha, cozia-se o pão uma vez por semana, quem cozia, geralmente as famílias coziam, e depois fazia-se sempre uma comidinha que era batatas com bacalhau, todas as semanas, quando se cozia o pão. E é engraçado, porque houve um investimento na altura do governo na pesca de bacalhau. Ainda ontem estive em Viana e vi, tem lá um navio que é o Gilianos, não sei se algum de vós já viu. Alguém já viu? Eu acho que vocês deveriam ver uma visita de estudo para mostrar o que ele era, porque é um navio hospital. Esse navio hospital era para apoiarem os pescadores de bacalhau na Terra Nova e na Groenlândia. Que é engraçado, como na altura o governo de então tinha o apoio, digamos, à pesca de bacalhau. E eu só descobri isto passados anos, relativamente pouco tempo. Era o apoio que tinha, por isso que havia bacalhau no mercado. Havia as secas de bacalhau em Aveiro, em Viana, e havia, portanto, bacalhau. E sardinhas. Lembro-me também de enviar sardinhas e eu ia buscar as sardinhas até à casa da tua mãe. E eu fritava as sardinhas para vender aos cartéis que vinham dourados os cortes de bois. E comprava-se as coisas. Olha, íamos comprar, digamos, na alimentação, não se comprava 1 quilo de arroz, comprava-se meio quilo ou uma carta. Um quarto quilo. É uma carta, não sei, uma carta. O gás, o petróleo, a iluminação, ia-se buscar também uma garrafa de petróleo, uma carta de cevada, que era um bocado de cevada para se fazer a cevada, de açúcar, tudo. Hoje temos quilos e temos uma despensa cheia. Naquele tempo, não. E então o doce é caro, o açúcar era caro. A gente comia as miguinhas ou comia a cevadinha, muitas vezes com muito pouco açúcar. É assim. A ditadura era um regime que havia que tu não podias falar mal, dizer mal dos governos, nem de ninguém, porque senão ias preso. No tempo da ditadura foi muita gente a salto para a França e quem fosse caso apanhado, preso por os guardas, ia para a cadeia. Não tínhamos liberdade de sair do país, tínhamos de estar sempre aqui no país. E então não se podia falar nada porque ia-se preso, não se podia sair do país e emigrar para ganhar mais dinheiro, porque as fronteiras estavam fechadas, não nos deixaram passar. Depois do 25 de Abril, começou a haver mais um bocado de imigração legal, começou-se a poder falar, porque antes não se podia. Era um regime muito, muito apertado. Nós vivíamos... Tínhamos que viver calados. Não podíamos falar como falamos agora. Agora tu não gostas deste presidente da Câmara, dizes mal dele. Não gostas daquele ministro, podes dizer mal dele. E não vais preso. E antigamente não podias. Não é que ele te fizesse mal, tinhas que estar caladinho. Eu lembro-me de um senhor aqui em Moura que ia preso.
o João da Viúva, o João dos Merizes, foram presos por falarem, depois soltaram-nos, mas estiveram presos. Mas falavam do sistema, das outras Falavam pessoas, contra o governo, do governo. E foram presos. Como é que se chegava a essa informação para serem presos? Havia a tal PIDE. Mas que andava por aí. Andava por as aldeias e por as cidades a escutar onde houvesse vendas. Os meus pais Vendas que são agora os cafés, é isso? As Sim. vendas? Sim. Pronto, ok. Os meus tios, As tascas. as tascas, os meus tios tinham uma tasca e eles à noite, essa PIDE à noite, juntavam-se lá muitos homens a falar e a beber e a PIDE às vezes um deles estava à porta a escutar a ver se alguém falava contra o governo. Podes. As pessoas que iam presas por causa de falarem mal eram libertadas depois ou algumas foram libertadas antes do 25 de Abril? Depois eram libertadas, mas levavam muita porrada. Eu lembro-me de um senhor contar, nessa tal venda dos meus filhos, que levava muita porrada e conhecia um guarda que era da PIDE e então esse guarda, eu depois conto da história, esse guarda chegou-nos a contar que quando ele ia a PIDE, os prendia e eles iam para a cadeia, que lhe batiam muito e esse guarda era tão mau que ele arrancava as unhas com um alicate. E esse guarda fez isso a um senhor de Braga. E foi ele mesmo que contou, na Ribeira, na casa dos meus tios. E quando ele contou, estavam lá muitos rapazes novos, com 18, 20 e tal anos, e ouviram aquilo. Ele tinha uma carrocinha, um carrinho, tipo de pólio de barrola, mas coberto, porque ele depois andava de muletas. Ele arrancava as unhas. Quando o pai desse moço soube, que o pai chegou a casa e disse, ali há muitos dias, muitos meses, não trazia unhas e vinha cheio de porrada, cheio de manchas pretas no corpo. E o pai disse aos filhos que foi aquele guarda que lhe fazia isso. E a outros punhos na casa de banho, com uma pinga a cair do telhado na cabeça. E eles ficavam em água toda a noite até aos joelhos. Era um regime muito rigoroso. Então o filho desse senhor a quem tiraram as unhas, depois do 25 de Abril, o guarda, a PIDE, acabou, e ele foi para sinaleiro, para guarda sinaleiro, daqueles que estavam em Braga, em cima daquele peões, sim, a mandar para aqui e para ali. E depois o pai um dia disse ao filho, olha, foi aquele guarda que me arrancou as unhas e que me bateu. E ele disse, deixa estar, pai, que ele vai ficar pior que você. Um dia pegou no carro do pai, que ele não tinha carro, passou, viu que era ele, acelerou o carro e deitou o peão abaixo. O homem ficou todo partido. Depois andava com 2 muletas, o guarda andava com 2 muletas no carrinho. Ele contou isso na venda. Os rapazes que estavam lá queriam pegar nele, ou ele entrar no carro, e atirar com ele a um copo, aquilo do Tizemanco abaixo. Tinha o perdão e depois naquele campo embaixo. Eles queriam pegar nele e por ele ter sido tão mau, metê-lo lá dentro do carro e atirar com eles da ribanceira abaixo. O que marcou a nossa vida no regime de Trump. Eu tenho um que marcou para toda a vida e continua e vai morrer comigo, não é? Vivíamos, como já sabem, como dizíamos, em ditadura, com todo aquilo que uma ditadura exerce sobre as pessoas. Falta, portanto, não ter liberdade, nem liberdade, como a senhora Glória disse, de poder circular, poder sair do país, poder falar, poder comunicar com os outros, exprimir as nossas ideias. Nunca se podia dizer não, tinha sempre que dizer amém, sim, com tudo aquilo que nos dizia. Portanto, eu tinha 19 anos e o regime da ditadura, portanto, o regime cesarista,
não haveria partidos, mas deixou que 2 partidos concorressem às eleições da Assembleia Nacional no ano de 69. Ora, eu no ano de 69 tinha 19 anos. Já me insurgia contra o regime, contra a ditadura de Salazar. O Salazar é que era o primeiro-ministro e, portanto, exercia, portanto, um clima em Portugal de repressão e, portanto, de falta de liberdade das pessoas. E eu já, nessa altura, manifestava com os outros estudantes contra o regime. E então criaram-se, na altura, dois partidos, que era a CDE, Comissão Democrática Eleitoral, e a CILD. A CDE veio dar depois origem ao MDP-CDE, o MDP-CDE ao Partido Comunista, e a CILD ligada, portanto, à área social-democrata e, portanto, ao Partido Socialista. Havia eleições e um grupo aqui de estudantes, tanto de Moura, outros de Freiris, de Goiás. O que é que nós fizemos? Andámos a colar cartazes da CDE. Eu colava aqui em Moura, outros em Freiris, outros em Tiago, não sei quando, e inundámos aqui esta zona de cartazes, mas eu sozinho. E escondido. Hoje posso colar cartazes, não é como vocês sabem, mas naquela altura Deus me livre. E eu à noite, sem meu pai saber, meu pai não podia saber na minha mãe, que Deus me livre, deixa lá, quanto ao regime, cuidado, que eles prendem, te venha PIDE, como disse aqui a Sra. Glória, que era verdade, portanto, mesmo na tasca que é, isso é muito verdade, que eu tive problemas com isso. E vem a polícia e prende-os, tal. E eu, então, com muito cuidado, andei a pôr aí os cartazes. Ora bem, pensei que fazia uma grande coisa, pensei e fiz. Só que tive problemas. Os cartazes, alguém nos mandou arrancar, porque sou ligado à igreja, agora à igreja, Paulo. E a partir comunicaram à PIDE que eu estava contra o regime, e a partir daí a minha ficha de identificação na PIDE tinha um PS. E sabe o que era um PS? Que queria dizer politicamente suspeito. Isto quer dizer que eu era uma pessoa suspeita que estava a lutar contra o regime. E comecei a ter problemas. Começaram a chamar-me comunista. E comunista, nessa altura, era uma palavra que eu não me lembro. Portanto, bastava chamar comunista para a gente ir presa. A tal PIDE fazia isso. Começaram a chamar comunista. Reuniões na igreja a dizer que eu era comunista, que eu era isto, que era aquilo. Enfim, comecei-me a ver privado mesmo da minha liberdade e da minha própria vida estava em causa. Não podiam matar um do outro, porque era assim. Diz. Como é que souberam que você pôs os cartazes? Muito fácil. Alguém, as pessoas, viam sempre à noite. Nós estávamos em casa, víamos passar alguém, e eu certamente fiz algum barulho. Eu com as taxinhas a pregar os cartazes, e alguém lá veio à varanda ou à janela e viu, e foi-me acusar. E acusar, digamos. E depois tive a minha vida sempre marcada por isso. Mesmo depois, os meus filhos, aqui em Moura, sempre frequentaram a escola, portanto, a escola pública. Eu sou um grande defensor da escola pública. E eram chamados os filhos do comunista.
Isto já passado muitos anos de 25 de Abril. E eu nunca fui comunista, era uma pessoa de esquerda, uma pessoa, portanto, ligada, portanto, à esquerda, mas nunca fui comunista. Nunca liguei, nunca tive partido comunista, nem coisa do género. Diz. Ainda agora os seus filhos são chamados dos filhos do comunista? Não. Não. Eles já são, eles têm 43 anos, a outra tem 38. Portanto, não. Mas, felizmente não é. Mas demorou muito tempo estas coisas. E esta foi a minha marca, e daí que eu estive sempre um bocado, às vezes muito, contra as situações, quer dizer, sofri na pele essa marca. Podemos já emigrar para muitos países e sermos mesmos. Nós antigamente éramos fechados como um passarinho na gaiola, não podemos falar. E hoje podemos falar. Nós temos a liberdade de viver, porque tu se quisesse ir para a França naquela altura não podias. Tinhas que estar no teu país. E o Príncipe trouxe-nos essa liberdade de falar, de sermos livres. Vocês hoje podem ir para qualquer lado, podem ir para qualquer país, até com um familiar do vosso pai, assinem um documento em que nos deixam com aquela pessoa. Naquela altura não podemos ir. Estávamos aqui fechados, neste Portugal que não saía daqui. Ora bem, agora sou eu, não sou? Que liberdade. A liberdade de nos assumirmos como pessoas. Podemos pensar, podemos falar, coisa que não existia na ditadura antes de 25 de Abril. O país atravessava, naquela altura, uma grande crise económica, sobretudo nas zonas rurais, aqui nesta zona, no Alentejo, que eram os camponeses, os trabalhadores do campo, e vivia-se muito mal, como já disse. E as pessoas, depois 90% da população, digamos, de jovens de sexo masculino, eram mobilizados para ir para a guerra colonial. À guerra, portanto, as colónias onde eu estive. Porque nós tínhamos, não sei se sabem, tínhamos várias colónias, tínhamos Cabo Verde, tínhamos a Guiné, a Angola, Moçambique e também 3 estados na Índia, que era Goa, Damão e Diu. Ora, acontece que chegou um momento de dessas colónias e esses estados se querem tornar independentes. Como está agora a acontecer com essas guerras que vocês veem hoje no dia a dia, na Ucrânia, portanto, e em Israel, com aquele estado de Gaza, da província de Gaza, e queriam se tornar independentes. E começaram a guerrear, isto na década de 60, começaram a guerrear, começaram a querer expulsar os colonos, quer dizer, os portugueses que estavam lá, e apoderar-se daquilo que era deles, de libertar o país. E então, o governo português mobilizava cerca de 90% dos jovens em idade militar, como a minha, portanto, aos 21 anos, iam para a guerra mundial. Onde morreram cerca de 10.000, 20.000 ficaram inválidos e morreram 100.000, à volta de 100.000 civis. Nessa guerra colonial, que se estendeu mais ou menos desde os anos 60 até 1974. A guerra acabou em 74, 25 de Abril. Foi a grande minha alegria de eu estar na guerra e se dar o 25 de Abril, porque sabia que íamos entregar, digamos, as colónias.
Não tínhamos hipóteses nenhumas. E a Guiné, por exemplo, era a colónia onde, era, portanto, a colónia em que havia uma guerra muito mais acesa, muito dura, porque estávamos a sofrer imenso com os ataques constantes do PAIGC, que era o Partido Africano para a Independência da Guiné. Esses jovens que não queriam ir para a guerra ou fugiam, e o mesmo acontecia, ou então ia para a guerra. O mesmo acontecia com as pessoas que estavam cá, que a situação económica aí era muito difícil, era má, vivia-se mal, e então começaram a emigrar. E na década de 60 emigrou muita gente, como vocês sabem, para a França. Mas, para a França, para outros países, mas de uma forma clandestina. Porque Portugal estava um país fechado, como disse aqui a minha colega, estava um país fechado. Nós não podíamos sair, estávamos aqui. Não podíamos contactar com ninguém. E então, queres a questão? Como é que foi quando você soube que foi a guerra? Quando soube? Como foi? Como foi? Como Qual a foi? sensação? Foi Então, a sensação. Qual a sensação de ter que ir para a guerra? a sensação? Saber se não sabia se ia viver, se ia morrer. Porque a guerra é sinónimo de morte. Na guerra não se brinca. Na guerra dão-nos uma arma com munições, com balas. E a guerra é ou matas ou morres. E é assim. Portanto, não saber o futuro que me esperava. A mim e a todos os camaradas que estiveram comigo. Na guerra nós não sabíamos, estávamos aqui bem, mas não sabíamos de um momento para o outro, vinha um roquete ou vinha uma bomba e se nos despedaçava a todos. Eu assisti a isso. Felizmente não fui ferido. Meus camaradas meus foram, muitos foram mortos. E era assim. Portanto, as pessoas não saíam daqui, não podiam sair, porque a ditadura dizia que nós não podíamos sair. As pessoas que iam que saíam do país iam aquilo que se chamava assalto. Assalto. Um termo que qualquer, quando ouvirem, lembrem-se de mim, porque era assalto. Ia de uma forma clandestina, ilegal. E assalto também iam, passavam, como pronto, os meus familiares, os meus irmãos que foram, e outros amigos, iam a pé. Alguns chegavam a ir a pé daqui da França. Passavam os rios, passavam tudo. Chegavam, o problema é que chegavam às fronteiras. Aqui no pronto, em Espanha, havia a Guarda Civil, apanhava, zás. Mandávamos então para a cor. Lá vinha a PIDE, sabia para onde é que iam, como é que iam. Porque tinham muitas vezes que não sabia, essas pessoas também eram políticas, se fugiam ao regime, estavam contra o governo, mas não. Eles fugiam, iam procurar ganhar a vida e ganhar dinheiro para sobreviver. E, portanto, tinham que ver. E, na altura, lembro-me que a maior parte das pessoas pagavam 14 contos para ir a salto para a França. Já não tinham passaporte. E depois do 25 de Abril, então, começámos a poder circular por todo lado, como agora, a ter passaportes, poder andar livremente. E foi o que aconteceu. Foi a liberdade das pessoas de poder, e depois com a adesão que tivemos na CIE, na altura na CIE, adesão à CIE, porque nós não podíamos pertencer à CIE porque estávamos em regime de ditadura. E era por isso que nós estávamos isolados do mundo. Nem o Papa, quando o Papa concordava com o nosso regime. E foi isso. Satisfeita com a liberdade que não conseguia
que hoje temos. Estou satisfeita porque temos liberdade, temos a outra vida que não tínhamos. Só estou triste porque também temos liberdade a mais. Porque vocês veem agora, qualquer coisa, nós devíamos de ter mais um bocadinho de justiça. Nós devíamos de ser mais amor uns aos outros. Tu gostas mais de mim do que o que gostas, e eu de ti, com a comparação, sermos amigos. Não queremos guerras, não queremos pegar com o vizinho porque não gostamos dele. Agora, antigamente não se podia. Hoje, a maior parte dos jovens, o que é que fazem? Vão para as discotecas, bebem, e no fim, porracha é melhor porque não se leva facas. No fim, chateiam-se uns com os outros, matam-se à facada. Aconteceu isso. Pois, acontece todos os dias. Todos os dias. Eu acho que nós deveríamos de ter mais justiça para quem mata um amigo. Tu vais comigo a uma festa. Vai o Sr. Paulo, vamos todos a uma festa. Bebemos, ficamos bêbados. Não sabemos o que dizemos. Começamos logo a tratar mal uns aos outros. Tu pega-me assim, não gostas de mim. Tiras a faca do bolso e umas facadas, matas-me, deixas-te ficarem. No outro dia, dali 2 dias a 1 mês, vais presa. Não é? Porque foges, andas escondido, depois quando cansado vais preso. Estás preso há algum tempo e depois estás cá para fora livre. Mas eu, que me deste as facadas, vou para debaixo do chão. E onde está a nossa justiça? Nós devíamos ter amor uns com os outros. Sermos todos irmãos, não pegarmos uns com os outros. Se um precisa, o outro ajudar. Se um está bêbado, o colega diz assim: olha, anda embora, não estejas a pegar com ninguém, vamos embora, vamos para casa. Mas não, se tu estás mal, o teu colega, o teu colega ainda é capaz de te incentivar mais a tu fazeres as neiras. E depois, o 25 de Abril foi muito bom para nos dar essa liberdade, mas nesse caso é muita liberdade de podermos matar uns aos outros. Agora, o que foi muito bom o 25 de Abril foi porque nos abriu as portas para todo o mundo, para podermos ir trabalhar, porque olha, o teu pai ia para a França, o meu ia para o Brasil, o outro ia para outro país e ganhava dinheiro para fazer uma casa, não é? E para nós não passarmos fome, os filhos. E antigamente não se podia. Só que o 25 de Abril também trouxe liberdade demais, porque mata-se, rouba-se, sente-se numa casa, dá-se porrada nas pessoas para roubar o que elas têm, mata-se e depois. Eu acho que aqui o problema da liberdade é demais. Devia haver mais segurança, porque os nossos guardas, a nossa polícia, não tem muita liberdade para atuar. Os ladrões têm, podem matar, podem fazer tudo e só vão presos. Agora a guarda, a polícia, até lhe tiram as armas para eles não fazer disparates. E eu acho que isso está mal, muita liberdade. Não é muito melhor nós termos assim todos amigos uns dos outros, convivermos todos juntos, porque vamos ter raiva daquele ou bater naquele, porque aquele é mais bonito, ou anda mais bem vestido e eu já tenho inveja de ele estar bem e de ter uma casa melhor que a minha, já vou ser invejosa, já vou acusá-lo, estou a fazer um muro, já vou acusá-lo. Aquele que está a fazer o muro e não devia de fazer, e depois dali pegam-se os vizinhos uns com os outros, zangam-se à porradas, embebedam-se, depois vêm as facadas, que é o que agora mais se vê. E eu acho que nós deveríamos ser mais unidos, ter mais amor, sermos mais amigos uns dos outros, porque se nós formos amigos uns dos outros, não temos aquela agressividade para matar ninguém. Não achas que era melhor assim?
Os amiguinhos da escola, ajudar-se uns aos outros, não terem inveja uns dos outros, assim como os meninos, as pessoas grandes, os nossos adultos, que sempre vê meio o Senhor Paulo. Nunca nos zangámos, nunca andámos à porrada. E há outras pessoas que, se pudessem, já nos batiam ou já nos queriam mal. E se nós formos todos unidos, todos amigos, gostarmos uns dos outros, não há problemas com ninguém. Nem os meninos se matam uns aos outros, nem os amigos fazem esses disparates que fazem, queimar casas, assaltar casas. É muito mal, não é? Nós nunca vamos chegar a fazer isso. Não. Vamos ser sempre amigos de toda a gente. A verdade nunca é de nós. E é Paulo da Nunca é de nós. Agora, a liberdade não é fazer aquilo que nós queremos. Aquilo que nos vem à cabeça. Isso não é liberdade. E é isso que é o problema principal. Porque a liberdade é o assumir, como eu sou, o que quero fazer, e aquilo que os outros são e aquilo que eles querem fazer. E a liberdade de cada um acaba quando a liberdade do outro começa. Portanto, nós não podemos ir contra seja quem for, porque a minha liberdade não é ilimitada. Eu também tenho que respeitar o outro, os outros, as pessoas que estão comigo. Isso é que, entanto, respeito. E a liberdade. Eu tenho o máximo de liberdade, mas tenho que respeitar a liberdade do outro. Não posso ir a casa, esfaquear ou matar a não sei quantos, porque isso não é liberdade. Isso é uma distorção da liberdade. Portanto, liberdade não é fazer aquilo que se quer. E nós, sobre a liberdade, nós temos uma coisa que nós estamos aqui, isto é uma escola de educação. Vocês aprendem princípios, aprendem valores. E são esses princípios e esses valores que vocês devem transportar para casa e para a sociedade. Vocês vão à igreja, creio que todos vós vão à igreja. Eu também vou, vou muitas vezes. Mas vou. Mas ouvir aquilo que, claro que às vezes as pessoas já estão a falar, nem se percebe nada do que elas dizem, mas ouvir as leituras e ouvir aquilo que o Cristo e que os Evangelhos dizem. Ouvir bem. E chega. Porque é a mensagem que lá está, é a mensagem do amor e do respeito pelos outros. E depois, quando às vezes os padres começam a querer falar, a dizer muita coisa, acabam até por nos confundir. Mas aquilo que lá está faz parte da minha liberdade e da liberdade de cada um de nós. E o respeitar. Depois há uma coisa, aquilo que está a acontecer e que nós assistimos e vemos até numa parte aqui de Portugal, que é a parte lá abaixo do sul, Almada, do Seixal, Sintra, até que acontece mortes quase todos os dias e verão. Por que é que acontece isso? Por causa da pobreza, as pessoas a andarem, não saber aquilo que querem. E eu que há uns anos li um livro que fixei, já não sei bem de quem é, mas que fixei esta frase: corrijam-se as sociedades e acabar-se-ão as enfermidades. Claro que é necessário acabar com tudo aquilo que vemos que está mal. É o que não está correto. Por exemplo, temos o caso dos professores, que são obrigados, como eu fui também, são obrigados a ir aqui de Moura, por exemplo, a uma escola de Faro do Algarve, perto do Algarve, sem subsídio de alojamento, sem subsídio de transporte, que muitas vezes o dinheiro que eles ganham ao fim do mês não lhes dá para viver. Isto aconteceu comigo quando fui fazer estágio para o Porto. Cheguei lá, o dinheiro que eu ganhava ao fim do mês me dava para pagar a pensão onde eu estava alojado. Portanto, são estas coisas.
quando um trabalhador não ganha para se alimentar, nem a ele, nem aos filhos, lá está aqui um problema da sociedade. E quem é que tem que resolver os problemas? É a democracia, são os governos que têm que ver. E vocês veem que está greves todos os dias. Os sons que nós vemos, vimos da liberdade, são esses a greve que se querem manifestar. Porque a sociedade precisa de ser corrigida. Porque se não é, depois há esse problema. Porquê é que há essas mortes, que há isso tudo? Porque as pessoas estão abandonadas elas próprias. Não frequentam a escola. A maior parte dessas pessoas não frequenta a escola, não tem esses princípios, esses valores que eu vos disse, que aprendem na escola ou que aprendem, portanto, na igreja. Reparem, não têm esses valores. E, portanto, fazem aquilo que lhe vem à cabeça e abusam da liberdade. Aquilo que fazem é mal. Mas por baixo, o subterrâneo disso, ou a origem disso, está mesmo a falta, as enfermidades da nossa sociedade. E a nossa sociedade aí, como disse aqui a Sra. Glória, é evidente que está podre. É preciso ser corrigido. E aí compete, digamos, aos partidos, e ainda bem que ouvimos sobre aos partidos, para equacionar, para avaliar bem essas situações e corrigir. E penso que assim vamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e vamos ser mais amigos uns dos outros. Eu tenho confiança que isto vai melhorar. Aliás, tenho sempre confiança nisto. Quando você ganhava o dinheiro e não conseguia pagar, o que é que lhe acontecia? O que me acontecia, pedia. E os pais? Tinham os excelentes pais e pediam. Olha, não chega. E depois lá vinha o subsídio de férias, vinha o subsídio de Natal e lá conseguia pagar a dívida. Pode-se comer melhor porque as pessoas, há mais trabalho, há muitos empregos, que antes do 25 de Abril não havia, as mulheres só trabalhavam nos campos e ficavam em casa com os filhos, não havia dinheiro e hoje qualquer mulher pode ir trabalhar para uma fábrica, para qualquer emprego, porque há creches, há escolas onde as crianças podem ficar até às 7 da noite, desde as 7h30 da manhã às 7 da noite. As mães podem ir trabalhar, os pais podem ir trabalhar, podem dar uma alimentação melhor aos filhos, mais educação e acompanhar mais o crescimento dos filhos. Porque, sabes, quando os pais iam para os campos, eu lembro-me da minha mãe levar a minha irmã mais nova num cestinho para o campo para se achar milho. Punha uma sombrinha num cesto, sabe? Punha um paninho no fundo, levava a minha irmã para o campo e ela ia se achar milho para os lavradores ganharem quase nada, só por a merenda que lhe davam. Porque as mulheres não tinham emprego. Depois veio 25 de Abril, começou a haver mais emprego, começaram a abrir estas fábricas de confecções, sabes, onde se faz roupa. E então as senhoras, as mulheres, já podiam ir trabalhar das 8 da noite às 5 horas ou 5h30 da tarde. Abriam as creches, os infantários. Havia senhoras que se dedicavam a ficar com os bebés e as mães pagavam e as mães já podiam ir trabalhar. Já ganhavam mais um bocadinho de dinheiro para poder dar outras coisas aos filhos para ver se viver melhor. E antes do 25 de Abril não havia nada, eram os campos, passava-se mais fome. E agora eu acho que vivemos muito melhor. Porque depois vieram também que moram para os velhinhos. Antigamente os filhos, depois, quando os pais eram velhinhos, tinham que lhe dar a comer, tomar conta deles, não podiam outra vez trabalhar. E agora há reformas que já vai dando para viver. Quando os velhinhos não podem trabalhar,
para os filhos poderem trabalhar aos lares, onde se deixar os velhinhos para os filhos trabalharem. Porque depois os filhos também casam, também têm os filhos deles, e como vão fazer? Assim levam os pais. Quando os pais estão mal, que já não podem andar, não podem comer, não podem fazer nada, então vão para o lar e as pessoas continuam a trabalhar. E têm outro viver melhor do que tínhamos antes do 25 de Abril. Acho que estamos melhor. Embora tenhamos que trabalhar e poupar muito, mas vivemos melhor. Antigamente não havia esta escola. Havia uma escola pequenina, poucas crianças iam para a escola, porque os pais não podiam levá-los para a escola, porque tinham que ir trabalhar. Os campos, eram só os campos. E agora há a escola onde vocês podem andar aqui até o 9º ano, não é? Na minha escola, no meu tempo, só podíamos ir até ao 4º. Depois do 4º ano tínhamos que ir para onde? Para Braga, não é? Depois tínhamos que ir para Braga. Não haviam caminhonetas, quase nenhumas. Ninguém tinha carros, como íamos para Braga. E hoje, graças a Deus, toda a gente tem um carro. Se precisar ir para Braga, os pais já podem levar. Já tem mais um bocadinho de dinheiro para pagar, para gastar com os filhos, e antigamente não. Por isso agora estamos melhor. Eu, Sim. muito melhor. Estamos a viver em liberdade. Isto é muito bom. Há, digamos, valores que é importante termos sempre em mente. Na vossa idade, é o estudo. Estudar. Para aprender, para termos ferramentas para poder caminhar no futuro. E depois o trabalho, valorizar o trabalho. Estar ocupados. Vão fazer alguma coisa. E se assim fizerem, vivemos todos muito bem. E eu estou feliz, sobretudo, por estar a viver em democracia, por ter a liberdade. É evidente, como disse aqui a minha colega, que vivemos melhor, vivemos socialmente muito melhor. Há, digamos, as reformas, há os lares que acolhem, portanto, as pessoas idosas, o que antigamente não existia. Isto é muito bom. Paz, amor com todos, sermos todos muito unidos e amarmos uns aos outros, que é isso que muito mais precisamos. Porque hoje em dia não gostamos, a maior parte das pessoas não gostam umas das outras. Onde houver paz e amor, acho que há. E que acabasse a guerra. Mesma pergunta? Repete a pergunta. Que mensagem gostaria de partilhar? Que mensagem? É mensagem de esperança no futuro e não deixar, em momento algum, de continuarmos a viver em liberdade e em democracia. A senhora professora Madalena me convidou para vir aqui e que me disse que ia ser acompanhado por esta minha grande amiga, amiga de infância, amiga de muitas coisas, de partilhas, das nossas viagens, enfim, muita coisa. Mas somos mesmo muito unidos. Eu não tive bem umas coisas que tenho aqui, também escrevi, umas coisinhas, não sei como. E eu lembrei-me de um poema de um poeta, de um escritor, um dramaturgo, que foi obrigado a emigrar, primeiro para o Brasil, depois para os Estados Unidos, que é o Jorge de Sena. Certamente nunca ouviram falar. Jorge Sena, portanto, foi obrigado, por causa do regime, da perseguição política, de ter, digamos, a vida do seu encalço. Ele teve que abandonar as regras. Porque está liberdade de expressão, não podia ter no regime da ditadura.
E o Jorge Sena, antes de sair do país, que está a ver a ditadura, escreveu este poema. Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso senão ser esta terra em que nasci. Embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será ser livre aqui? Não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade. É quase um crime viver. Mas embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Reparem o que ele diz. Embora me escondam tudo e me querem cego e mudo. As ditaduras não deixam ninguém ver, nem ouvir. Depois do 25 de Abril, ele escreveu outro poema. E este poeta é dramaturgo, porque ele foi professor universitário numa universidade dos Estados Unidos. E mesmo depois do 25 de Abril, ninguém o aceitou aqui. E ele então regressou outra vez aos Estados Unidos. E ele escreveu, portanto, outro poema. Depois do 25 de Abril. Qual a cor da liberdade? É verde, verde, vermelho. E vermelho. Quase 50 anos reinaram neste país e conta de tantos danos, de tantos crimes e enganos, chegava até à raiz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelho. Tantos morreram sem ver o dia do despertar. Tantos sem poder saber com que letras escrever, com que palavras gritar. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelho. Essa paz de cemitério, toda prisão ou censura, e o poder feito galdério, sem limite, sem cautério, tudo em bófia e cintura. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelho. Esses ricos sem vergonha, esses pobres sem futuro, essa imigração medonha e a tristeza uma pessoa envenenando o ar puro. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelho. Essa guerra de além-mar, gastando as armas e a gente, esse morrer e matar, sem sinal de se acabar por política doente. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelho. Esse perder-se no mundo, o nome de Portugal, essa amargura sem fundo, só miséria, sem segundo, só desespero fatal. Qual a cor da liberdade? Verde, verde e vermelho. Quase 50 anos durou esta eternidade, numa sombra de gusanos e em negócios de ciganos, entre mentira e maldade. Qual a cor da liberdade? Verde, verde e vermelho. Saem tanques para a rua, sai o povo logo atrás, estala enfim, altiva e nua, com força que não recua, a verdade mais veraz. Qual a cor da liberdade? Verde, verde e vermelho. E sabem qual é a cor da nossa bandeira? Verde, verde e vermelho. Verde e vermelho. É a cor da liberdade, é a cor do nosso país, é a liberdade. Verde e vermelho. E com todas as cores, porque depois a liberdade também permite que nós possamos ouvir, portanto, a liberdade de atenção, possamos ver
tudo, distinguir as cores, o que não acontecia em ditadura. Era um regime cinzento. Só podíamos ver negro e branco. Era um regime, não havia democracia, era um regime a preto e branco. E, com a democracia, podemos ver, podemos ouvir, podemos falar, podemos protestar com todo o respeito dos outros, podemos, digamos, afirmar-nos como somos e como queremos ser. Pode fazer o que quer. Não posso rasgar. Não quero rasgar. 50 anos do 25 de Abril, liberdade e democracia. Testemunho da memória intergeracional. Muito bonito. Nossa, foi bonito. Parabéns. Muito bonito. Uma lembrança também da nossa presença cá e o agradecimento. Muito obrigado, Vai, outro muito dia. obrigado, muito bonito. Muito bonito.